A nossa sessão de hoje, que eu e o Alexandre vamos apresentar, ela trata do assunto, na verdade, da trilha da qual nós fazemos parte, que é consumerização de TI, ou IT Consumerization. Tá? E a gente vai tratar de aspectos e fornecer insumos e dados para que vocês possam, ao final dessa sessão, ter embasamento e maiores detalhes técnicos, até mesmo, para poder implementar nas suas empresas, nos seus clientes, caso sejam consultores, enfim, e assim por diante. E a ideia também é trocar, tá? E que vocês possam estar incluindo aí no perguntas e respostas bastante coisa para que a gente possa trocar bastante informação, tá? Como eu falei, meu nome é Paulo Santana, eu sou MVP atualmente na categoria Windows Expert IT Pro. Eu sou consultor da Invent IT, minha empresa, e quem quiser me achar no Twitter é @paulo_santana, com 2 N's. Comigo estará o Alexandre Prado, por favor. Olá pessoal, bem-vindos ao MVP Showcast. Como o Paulo falou, meu nome é Alexandre Prado, eu sou MVP também na categoria Windows Expert IT Pro e vou estar modelando a sessão de vocês. Mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo e espero que vocês possam participar das próximas sessões também. Legal. Vamos em frente, Alexandre. Bom, a nossa agenda de hoje, nós vamos tratar com relação à consumerização de TI, qual é a estratégia, né, a realidade atual do mercado, como resolver os novos paradigmas. A gente vai ver ao longo da sessão que é um tema bastante, apesar de ser bastante atual, ainda encontra bastante resistência por parte das empresas, dos gestores de TI, principalmente daquelas empresas mais conservadoras, antigas, né? Empresas mais antigas. Exemplos no mundo real e um resumo de tudo que a gente vai abordar aqui. Tá? Legal. Bom, qual a sua estratégia de BYOD, ou BYOD, enfim, que é Bring Your Own Device, né? A estratégia de gerenciamento de dispositivos móveis, a sua empresa já tem, você como consultor já tem uma estratégia de implementação, né? A infraestrutura de desktops virtuais, né? Qual a estratégia que a sua empresa vai adotar do estilo de trabalho, né? E aí tem uma imagem bem sugestiva, né, do Microsoft Surface, que automaticamente já nos remete a esse tema de Bring Your Own Device. E qual é a realidade atual? O que a gente encontra? Né? Bom, temos aí uma situação de oposição de opiniões e de dados. Né? As organizações, elas dizem, são dados de uma pesquisa realizada pela Microsoft, com o Gartner e assim por diante, tá? E a Cisco também. As organizações, elas dizem que 34% de seus funcionários utilizam os aplicativos de negócios, né? Utilizando dispositivos pessoais, smartphones, tablets, seus próprios notebooks, enfim. Por outro lado, 69% dos funcionários alegam que utilizam os aplicativos de negócio em seus dispositivos pessoais. Tá? Quem você acha que está certo? A empresa com esses dados ou os funcionários? Né? A verdade é que 88% dos funcionários hoje já utilizam as suas tecnologias de computação pessoal, entenda-se como notebooks, tablets, smartphones, enfim, dispositivos móveis, né, para fins comerciais. Tá? E hoje existe uma média na verdade, para 2014 era uma perspectiva de os profissionais de tecnologia da informação, os profissionais em geral, eles vão ter 3.3 dispositivos conectados, ou seja, é a média por pessoa 3.3 dispositivos. Porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone, um tablet, um notebook, ainda tem o desktop da empresa. Quando não tem, muitas das vezes, o smartphone pessoal e o da empresa, o tablet da empresa e o pessoal, o notebook pessoal e da empresa. Então, a média é 3.3 dispositivos. E existe aí uma tendência de aumento de 18%.
tá? A questão é, aí vem a primeira quebra de paradigma. O trabalho, né, não é um local ou uma tela, né, é mais uma atividade apenas no nosso dia, né? Isso as pessoas têm que entender. E hoje, com toda essa facilidade de você ter acesso aos dados de qualquer lugar, de você estar sempre conectado, né, sempre disponível, você acorda no meio da noite para ir ao banheiro e você olha os e-mails corporativos do seu smartphone. Você está na praia, por exemplo, e faz a mesma coisa. Então você está sempre conectado. Hoje existem os pacotes de dados, a rede de telefonia se expandiu a um ponto tal que você não fica mais desconectado. E isso é um perigo, né? Porque aí você acaba trabalhando mais do que aquelas 8 horas, entre uma série de outras coisas com relação até questões trabalhistas. A empresa tem que tomar muito cuidado com isso, além do próprio funcionário acabar se prejudicando, porque ele fica muito mais, como ele tem acesso a essas informações de forma muito fácil, na mão dele, ao alcance da mão, então acaba que ele trabalha muito mais do que o tempo necessário e adequado. E tem que lembrar que o trabalho é só uma das atividades dos nossos dias. Difícil, né, falar isso, mas é verdade. Bom, alguns dados importantes também. Hoje em dia, 2,4 bilhões de dispositivos, isso já deve ter aumentado, tá? 2,4 bilhões de dispositivos possuem acesso à internet móvel, tá? Notebooks, celulares, tablets e outros dispositivos que porventura venham ter. 2/3 das empresas do mundo adotaram tablets. É mais do que uma realidade, né? Muitas das pessoas acham que tablet às vezes é uma coisa assim doméstica, assim, enfim. Quando na verdade hoje a própria corporação adota de uma forma a desenvolver aplicativos específicos para aquela tecnologia, independente de qual sistema roda ali, Android, iOS, Windows, enfim, e de forma com que o profissional possa ter acesso à empresa, acessar os dados, trabalhar de forma remota. Isso diminui a questão, se usada de uma boa política, né? Bem planejado, isso pode diminuir custos internos de energia, de luz, de maquinário, de imóveis, de escritório, de material de escritório. Muitas empresas utilizam desse recurso para isso. Então, ele provê uma série de tecnologias para que o funcionário possa, de repente, trabalhar de casa, de forma remota, para evitar o deslocamento. Hoje, as metrópoles, principalmente o trânsito, é uma coisa assim que é inadmissível, né? Piora a cada dia. Então, o tempo de deslocamento que o profissional leva do trabalho para casa, da casa para o trabalho, muitas vezes leva 2, 3 horas, né, por trajeto, né, e acaba que o profissional já chega cansado do trabalho, já chega estressado. Tudo isso é levado em consideração. Estou falando numa organização que realmente leve em consideração a saúde do funcionário, que é o bem-estar dele, não apenas aquelas que botam o cara para trabalhar e enfia um monte de dispositivo nele para que ele possa estar disponível sempre, sem pensar na questão da saúde do funcionário. Mas vamos lá. Apenas 20% dos donos de tablets usam o dispositivo para criação de conteúdo. O tablet hoje é muito utilizado para acesso à internet, é muito mais rápido do que você ter que ligar um computador, muitas vezes ligar um notebook, né, com exceção desses que tem disco SSD, que o boot é ultra rápido, às vezes pode levar um certo tempo. O tablet já está ligado, né, praticamente já está ligado. O tempo de inicialização de um SO de um tablet é bem rápido, né, quase que instantâneo. Né, e então é mais para acesso à internet, aplicativo, consulta, né? Consulta de conteúdo, não para criação, até devido também à questão da dificuldade de você ter um mouse e teclado. É muito mais fácil você criar conteúdo do que você ter apenas a questão do touch, né? Que é muito simples quando você quer consumir conteúdo, mas para você criar, aí você às vezes precisa de uma precisão, ou digitar um texto enorme, né? E aí digitar um código enorme, por exemplo, no caso de quem trabalha com desenvolvimento, enfim, vai precisar de um teclado e mouse. Então, um dado interessante, 20% dos donos de tablets usam o dispositivo para criação de conteúdo. Tá? Legal.
cerca de 400 milhões de computadores foram vendidos em 2012. Esse dado, eu não tenho os dados de 2013, 14 ainda não acabou, né? Existe uma tendência de queda na venda de desktops, né, de computadores. Por quê? Muitas empresas não utilizam. Tá? Basicamente, esse número de computadores vendidos, em sua maioria, né, eu não tenho esse dado aqui, mas a gente sabe, por acompanhar o mercado, em sua maioria são empresas que consomem esse tipo de produto. Hoje em dia, numa residência, é muito mais fácil, até empresa também, né? Eu sei de empresas enormes aí que hoje não compram mais desktop, compram direto notebooks. Por quê? Economia de energia, de espaço, de cabo, fornece mobilidade, enfim, o cara pode, se tiver Wi-Fi corporativo, o cara pode mudar de andar que ele continua conectado com o notebook dele. Um exemplo, né? Mas a venda de computadores ainda existe, vem caindo a cada ano pela questão hoje o preço de um notebook, o custo, né, se equivale quase a um desktop, muitas vezes até mais barato, né? Não vamos entrar aqui no mérito de configurações e tal. Então acaba sendo interessante a empresa comprar notebooks ao invés de comprar desktop. Cerca de 6 milhões de telefones celulares no mundo. Esse número também com certeza já avançou, é uma coisa assim, incrível. Né? Aqui no Brasil tem um dado, eu não lembro agora, mas tem quase 2 celulares por pessoa, se eu não me engano já até passou isso. Tá? Enfim, é uma explosão, né? Essa coisa de smartphones e tudo mais. É interessante você analisar, às vezes a gente não se dá conta, né? Você anda pela rua ou anda no metrô, enfim, está numa festa e você vê todo mundo com o celular na mão, consumindo conteúdo ali e tal, naquele mundinho, né? Muito interessante. Nos Estados Unidos já existem, achei muito interessante também uma reportagem que eu li, nos Estados Unidos já existem spas onde qualquer tipo de conteúdo de internet ele é bloqueado, né? Na verdade o sinal, né? Então o cara vai para lá para se desintoxicar dessa coisa de estar sempre conectado. Enquanto antes a gente buscava, aqui no Brasil principalmente a gente ainda se busca isso, essa coisa de estar sempre conectado, né? Lá já está virando a chave numa situação de que o cara busca um spa para ele se desintoxicar e não ter acesso a nada, sem internet, ficar ali um tempo sem acessar nada, né? Então você veja que coisa interessante. Bom, 1,1 bilhões de assinantes de smartphone, que corresponde, olha que dado interessante, a 13% do tráfego da internet total a nível mundial. Isso tende a aumentar, né, pela questão da quantidade de smartphones que são vendidos, os planos vêm caindo. Então hoje a pessoa de qualquer classe social, falando Brasil, ela consegue ter um telefone, um smartphone, por mais simples que seja, consegue ter um smartphone com acesso à internet, com planos de R$1 por dia, enfim, paga R$1, acesso à internet o dia inteiro. Então é interessante, legal, hoje você propiciar o acesso à informação, à internet, a pessoas de qualquer classe social, né? Chamada inclusão social. Vamos lá. Isso é consumerização, tá? Esses dados, mas não consumerização de TI. E aí nós vamos entender o porquê. Qual a estratégia atual do cliente, das empresas, né? Vamos lá, deixa eu só avançar aqui, que fica mais fácil de explicar. Hoje as empresas têm os equipamentos, né? Ali está simbolizado com um notebook, né? E aí tem aquela questão da redução de TCO, tem todo um estudo em cima disso, né? Começa aquele movimento na verdade já há um bom tempo, né, de fornecer aos executivos, aos diretores, à presidência, dispositivos móveis, né? A gente lembra que coloca aí de 10 anos atrás, notebook era uma coisa para pouquíssimos, né? Até mesmo empresas, só nas bem grandes que tinham, e mesmo sendo poucos, só presidente, diretor, gerente que tinha, né?
E hoje essa realidade mudou, os notebooks são muito mais direitos que desktops, então é interessante acompanhar essa evolução do mercado. Tá? E aí você precisa fazer upgrade, né? Ambiente baseado em Windows, tem aquela coisa do Office, Internet Explorer, Windows, criação de imagem e tal, né? E aí você tem a tendência de poder virtualizar esse ambiente, né, utilizando tecnologias. O foco aqui é mais Microsoft, mas BIOD como um todo. A gente vai abordar outras tecnologias também. Tá? Seja Windows, dispositivos com Windows ou não. Tá? Então existe essa movimentação do cliente para BIOD. E aí tem a questão de como é que é? Você tem 4 notebooks, você tem que criar 4 imagens virtuais, estão em compliance, você já criou uma política para gerenciamento do ciclo de vida de aplicação, dos perfis, na parte de acesso à segurança, gestão de direito a dados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Normalmente não é. Seguindo. Bom, um PC gerenciado, ele tem um custo de TCO menor, né? E também uma agilidade na entrega, no funcionamento, enfim. Né? O que significa um PC gerenciado? Um PC que seja onde a equipe de TI, PC, notebook, enfim, um dispositivo, né? Onde a equipe de TI tenha gerência, tenha acesso, possa controlar, aplicar política, antivírus, determinar o nível de acesso àquele equipamento, o que pode ser feito nele, enfim. Né? Por incrível que pareça, hoje, 2014, vocês, consultores, assim como eu, sabem, a gente precisa de cliente que muitas vezes não tem AD, e se tem AD, não tem a menor administração, que não tem política de grupo, o usuário é administrador da máquina, pode instalar o que quiser e etc, etc. Né? Por incrível que pareça, ainda existe isso. Cabe a nós mudarmos esse cenário. Legal. E aí você começa a oferecer serviços, né, para qualquer dispositivo, né, onde você mantém o TCO estabilizado, né, porque você vai trabalhar de uma forma única para tablets, telefones, máquinas físicas, máquinas virtuais, né, e de uma forma mais homogeneizada. Tá? E aí você vai utilizar recursos. Né? Como que você implementa um BIOD sem ferramentas, sem técnicas, sem tecnologia? Não tem como. Né? E aí a gente lista aí algumas, por exemplo, no caso Microsoft, né? Sincronismo de dados, Exchange Active Sync, SkyDrive Pro, que é a versão paga, né? E aí possibilita de você ter o acesso ao e-mail através de um celular, de um tablet, de um smartphone, no caso do Exchange Active Sync, sincronizando com o teu correio eletrônico interno ou na nuvem, né? O SkyDrive Pro, onde você tem, eu não lembro agora de cabeça a quantidade de dados que ele permite, na verdade você expande até onde você quiser, se eu não me engano, você paga lá, não lembro, realmente não lembro se tem um máximo, né? Se alguém lembrar, pode colocar aí no perguntas e respostas que a gente fala. Tá? Isso no ambiente virtualizado, SharePoint para colaboração, proteção de dados, política de grupos, classificação de dados, o ADRMS para você fazer gerenciamento de segurança de dados, encriptação, branch cache para acesso mais rápido a filiais, de filiais para a empresa, acesso a dados mais otimizado, né? Lista de aplicações, virtualização de aplicações, virtualizar também desktops utilizando tanto o VDI quanto o Remote Desktop, tá? Acesso seguro com N tecnologias aí da própria Microsoft. No caso aqui é o foco. Bom, e qual é a sua estratégia? Né? A nossa estratégia. Bring Your Own Computer, Thin Client, VDI, Consumer Devices, smartphones, desktops gerenciados, laptops gerenciados.
E aí você começa a oferecer serviços móveis e habilitar, possibilitar com que o funcionário possa trabalhar em qualquer PC, em qualquer lugar, né? Possa trabalhar no seu dispositivo ou em vários dispositivos. Tá? Vocês vão entender como. E como resolver os novos paradigmas? Bom, o que as pessoas têm que entender é que hoje a gente vai de dispositivos, né? A gente está acostumado a trabalhar com dispositivos, desktops, notebooks, enfim, e a gente vai passar a trabalhar com telas, né? Que aí, utilizando o recurso da virtualização e algumas técnicas e ferramentas que existem hoje em dia no mercado, você vai conseguir possibilitar o acesso, como eu falei no slide anterior, o acesso à sua área de trabalho em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, tá? Independente do hardware. Porque as pessoas muitas das vezes se apegam o meu equipamento, o meu notebook, o meu desktop de trabalho. Isso vai mudar, né? Onde você consegue acessar muitas das vezes o mesmo desktop que você tem na sua mesa de trabalho, você vai acessar no seu tablet num hotel em viagem, né? Por exemplo. Pessoal, então, complementando o que o Paulo está falando aí, né, na verdade, hoje a gente tem não é apenas a nossa estação de trabalho, né, apenas o nosso notebook, não são apenas os dispositivos conectados na rede corporativa da empresa. Hoje a gente tem que suportar uma série de dispositivos, devices, tablets, smartphone e vários outros gadgets que acabam trazendo mais produtividade para dentro da empresa. Um dos itens um dos itens mais interessantes desse ponto de consumerização é que antes nós tínhamos apenas o nosso estação de trabalho, o nosso notebook, um telefone, um smartphone, mas que eles não tinham uma integração, né? E hoje a gente tem essa integração um pouco maior, tá? Completando também, né? Reforçando aí o que o Paulo falou. Antes a gente tinha dispositivos distintos, tratando de itens distintos. Nós tínhamos, por exemplo, nosso desktop ou notebook, que nós não tínhamos uma integração. Hoje, com as próprias tecnologias Microsoft, quem tem um tablet, quem tem um notebook, quem tem um desktop e está utilizando a mesma conta em um dispositivo, essa é replicado para os outros. E a gente tem hoje, por exemplo, notebooks, temos o Surface, temos o Windows Phone, para quem tem Xbox, é uma interface só, é uma camada única, uma apresentação única para todos esses dispositivos. E isso facilita não apenas o consumo de conteúdo, mas também gerenciar os dispositivos. Tá? E a gente, para garantir toda vou dizer assim, essa comunicação, esse apoio, esse suporte a essa entrega de conteúdo, essa entrega de temas para a gente gerenciar, de ambiente para a gente gerenciar, a gente tem que capacitar as pessoas da área de TI a manter o ambiente. Por exemplo, vou falar especificamente um ambiente de smartphone. As aplicações de smartphone elas não são aplicações como era antigamente, a gente conhecia a aplicação que tinha que fazer, que ela era específica para aquele smartphone. Hoje são aplicações web, ela faz contato com um ambiente web. Então, parou-se um pouco aquela ideia de ter que gerenciar nossas únicas aplicações. Hoje a gente tem que garantir a entrega de aplicações, temos que garantir que todos os usuários da empresa estejam
com seus dispositivos, estejam com seus tablets, estejam com seus itens, mas garantindo a entrega desse conteúdo e, claro, garantir segurança, garantir que as aplicações estejam disponibilizadas, se a pessoa estiver utilizando um dispositivo pessoal, seja um tablet, seja um notebook, que ela possa a qualquer momento consumir, por exemplo, um desktop virtual com as aplicações disponibilizadas. Ou mais, ela está utilizando o próprio equipamento da empresa. Deu um problema naquele equipamento, automaticamente a gente pode provisionar um ambiente de VDI com as aplicações e os dados dessa pessoa, desse usuário. Então a gente tem hoje que capacitar a nossa equipe de TI, né, e entender também que consumerização não é só consumerização do lado do usuário final, mas sim consumerização dentro da nossa própria empresa. Tá? Paulo falou de um novo paradigma, né? Antes nós tínhamos o conceito de data center. Nosso data center, onde nós tínhamos os nossos servidores, os nossos serviços, os nossos dados estavam internamente. Hoje a gente consegue, com o Microsoft Azure, por exemplo, fazer uma escalação, pegar o nosso conteúdo daqui e provisionar num ambiente de nuvem. Então, hoje, como eu falei da aplicação, que hoje as aplicações são web, boa parte do conteúdo, a gente tem um ambiente de nuvem, nós temos a plataforma como serviço, software como serviço e a infraestrutura como serviço. Hoje a gente já tem, dentro da nuvem, dentro do ambiente em nuvem, nós temos todos esses pontos que levam a facilitar a migração do serviço de um data center para uma nuvem, seja ela nuvem privada, nuvem pública ou uma nuvem híbrida. Tá? Então a gente consegue disponibilizar recursos tanto interno quanto externamente e as pessoas utilizando seus dispositivos. Né? Isso é muito bom para quem estiver pensando, por exemplo, no futuro a gente ter aí ambiente de home office, né? Que é algo que aqui no Brasil não é tão comum, algumas empresas até adotam, mas em outros países é muito comum a gente ter ambiente de home office. Paulo, quer falar aí? Vamos lá. Falamos já da questão do... Antes você tinha um desktop, passa a ter telas. Data center interno, on-premise, passa a ter cloud. Ah, vai acabar o data center interno? Não vai. Né? Os ambientes eles vão coexistir, já coexistem. Isso já é uma realidade, isso não é futurístico. Né? Isso já faz parte do nosso cotidiano. Temos que estar prontos para isso. Seguindo, mobilidade. Antes você trabalhava no escritório, agora no mundo, ou seja, tecnologias para prover acesso em todos os sentidos, a empresa provê, a empresa de telecomunicações provê também, então você consegue trabalhar de qualquer lugar. Né? Antes você tinha usuário e senha, agora não, você vai trabalhar com perfis. Tá? Outra quebra de paradigma aí, que vai se encaixar com o que a gente falou anteriormente, com relação à questão de você trabalhar agora com telas. Então você tem a sua área de trabalho em qualquer dispositivo. E o seu perfil vai possuir tais acessos aos N recursos que a gente vai ver mais aí para frente. Tá? E a estratégia de acesso. Você poder acessar os dados dependendo do usuário, né? Depende do usuário, do dispositivo e da localidade. E aí tem a questão do compliance do perfil, trabalhando com perfil. Esse perfil é condizente? Onde a localização do dispositivo, como se o dispositivo, o usuário, o dispositivo e a localidade forem de confiança, o acesso é concedido. Tá? Isso tudo que a gente está falando vai se traduzir em produto, em tecnologia, em consultoria. Né? Você tem a base lá dentro da empresa, com o Windows Server 2012, onde você tem os serviços lá, enfim, atrelados a essa base criada em cima dessa tecnologia. Né? Recursos como Direct Access, que permite que você tenha um acesso remoto à empresa com a experiência de estar dentro da empresa.
né? A nível de você poder aplicar uma política de grupo, atualizar um antivírus, aplicar um patch, fazer gerenciamento desse equipamento que não está dentro da empresa. Continua existindo aquela VPN tradicional, ponto a ponto, que a gente conhece, que o Windows possui desde o Windows NT, né? E vem sendo aprimorada em termos de criptografia, de tecnologia ao longo da evolução do sistema operacional, né? Temos um produto chamado UAG, né, que é o Forefront Unified Access Gateway, né, que também vai fornecer acesso VPN, SSL, enfim, né? E aí tem essa linha tênue aí do mundo externo com o mundo interno. Na verdade, você está externo dentro da empresa, né? E cabe a nós, consultores, gerenciarmos e implementarmos tudo isso daí. Tá? Seguindo aí com a quebra de um novo paradigma, antes você tinha dados, né? Arquivos, aqueles servidores de arquivos imensos, né? Com zilhões de compartilhamentos e pastas e subpastas com permissões distintas e assim por diante. Todo mundo aqui já trabalhou com isso nesse cenário. E aí você passa a trabalhar, na verdade já há um bom tempo, eu e o Alexandre chegamos a palestrar no TechEd 2010, me corrija, Alexandre, se não foi isso, TechEd 2010, falamos a respeito de classificação de dados. Né? Antes 2010, não tinha esse conceito, agora você passa a ter classificação de dados até para poder desenvolver estratégia adequada de backup, de proteção dessa informação. Tá? Como que você vai classificar dados? Utilizando ferramentas. Né? Recursos de classificação de dados, aí você tem que verificar aqueles dados que têm um nível de importância baixo, crítico, alto, enfim, e assim por diante. Determinar qual o impacto que aquele dado que você classificou vai ter, no caso de uma perda, de uma corrupção ou de uma exposição. Né? E aí tem os níveis, baixo, moderado, de alto impacto no negócio, enfim. E aí você vai tratar, a área de segurança da informação da sua empresa, vai tratar de classificar de uma forma e de desenvolver as estratégias adequadas para manter esse dado íntegro e sem exposição, enfim, assim por diante. Uns dados interessantes. Custo de violação de dados. São dados americanos, tá? $204 por registro comprometido, isso é uma média. $6.750 é o custo total médio de uma perda, de uma violação de dados, enfim. 40% dos casos acontece por erro das pessoas. O cara coloca um documento de uma aquisição de uma nova empresa, num pendrive. Aí ele, de repente, vai num outro local, né, e esquece esse pendrive. Alguém que não seja um conhecido pega o pendrive, acessa a informação em poucos minutos. Essa informação está disponível para o mundo inteiro acessar. Né? Tá aí um erro. E aí você tem recursos para classificação de dados. Né? A nível de gerenciamento de MDM, de telefone, por exemplo. Né? Você tem ferramenta para fazer essa... por exemplo, o e-mail é uma coisa crítica, o nome do contato, o telefone, o endereço, fax, enfim. Você que vai determinar e classificar esses dados e gerenciar da forma mais adequada. Tem ferramenta para isso, uma ferramenta até de aceleração da Microsoft, que é o Data Classification Toolkit. Né? Depois não deixem de conferir. Né? Seguindo aí com o paradigma, você tem um dispositivo, tem que aplicar uma política. Hoje em dia, na maioria das empresas, o cara leva o tablet dele, o smartphone, o notebook dele, pluga na rede, entra na rede Wi-Fi, não tem controle algum, não cai numa rede de quarentena, não aplicada política nenhuma. Isso é errado. E proibir é errado, Paulo? Ou Alexandre? Também é errado. Hoje você não tem mais como proibir esse tipo de coisa. Os dispositivos andam com as pessoas. Muitas das vezes ela utiliza aquele dispositivo pessoal para responder um e-mail da empresa. Um e-mail importante para você que é o gestor, por exemplo. Então, proibir está errado. Liberar tudo também está errado. Você tem que criar políticas. E tem uma linha muito tênue nessa questão de como que você vai gerenciar um equipamento que não é seu. Então, como que você vai aplicar uma política no smartphone que não é seu? De repente isso é passivo de processo. Né? Porque aí você pode estar sendo, entre aspas, gerenciado sem o consentimento. De repente alguma coisa é feita no seu celular que você não queria, enfim. Por outra partida,
Como é que você faz normalmente? Então você pega, a empresa vai e concede um aparelho da empresa. O funcionário assina um termo, assim como é feito com os notebooks, né, e com os dados da empresa. O funcionário assina um termo, ele está ciente que aquele equipamento, aquela informação pode ser acessada, em caso de necessidade, por alguém da empresa, até porque são dados e o equipamento, tanto os dados quanto o equipamento pertencem à empresa, não ao funcionário. Ele está utilizando naquele momento. O funcionário Paulo é mandado embora ou pede demissão, esse equipamento, esses dados são utilizados pelo funcionário Alexandre, que vai entrar em seguida. Então, muitas vezes a pessoa fala, meu computador, meu compartilhamento da rede. Não é. É o computador da empresa que você está utilizando. É o compartilhamento do servidor de arquivos da empresa que te deram acesso para gravar arquivos lá, ou acessar. Então tem que ter essa questão, isso aí. É mais o usuário, né, que tem essa cabeça. Nós de TI não temos essa cabeça. Tá? Vamos acelerar. Agilidade e produtividade, né, ferramentas sociais da empresa. Hoje, também, a questão das redes sociais. Bloqueia, errado. Libera, tudo, errado. Então tem várias formas de fazer. Né? Você determina, por exemplo, dependendo da ferramenta que você tiver, tempos para acesso. Né? Já fui um cliente, por exemplo, que cada funcionário, tem gente que acha radical, tinha meia hora de acesso à internet por dia. Obviamente que coisas tipo pornografia, coisas assim absurdas não estavam liberados, mas teoricamente naquela meia hora ali ele poderia acessar o que ele precisasse, o e-mail particular, o banco, enfim, e assim por diante. Tá? Então as redes sociais estão aí, o Facebook, você tem uma ferramenta, o Skype, que hoje é utilizada comercialmente por muita gente, até mesmo para economizar a questão de ligação telefônica e tudo mais. O Twitter também é uma coisa viva que está no nosso dia a dia, LinkedIn se tornou digamos, a principal rede social com relação à parte corporativa. Né? Empresas fazem hoje recrutamento muitas das vezes em cima de LinkedIn, né? Seja para iniciar um processo, seja para confirmar uma informação, pegar uma informação adicional a respeito de um candidato. Então bloquear está errado. Né? Mas também libera tudo, concordo, vai estar errado também. Tem empresa, tem situações, tem negócios que realmente, setores, que você não tem como liberar. Então, uma pessoa que trabalha num caixa, por exemplo, de uma loja, não tem como você liberar esse tipo de coisa, porque normalmente só tem aquela aplicação de entrada de dados ali. Então, não tem nem acesso à internet muitas das vezes. Mas numa outra situação, de escritório, enfim, uma área de marketing, área de RH, área de TI, por exemplo, então você vai trabalhar com as liberações, como já é feito hoje, né? Das mais diversas formas. E aí você, liberando, você tem que fazer isso sem comprometer a segurança. Você vai prover agilidade e produtividade utilizando essas ferramentas que hoje são muito úteis para as empresas, em várias situações. Uma empresa que comercializa um refrigerante. É importante a área de marketing ter acesso às redes sociais para acompanhar qual é o movimento do mercado, o que as pessoas estão achando a respeito daquele produto. Então você não tem como bloquear. Tá? Mas tem que fazer isso de uma forma protegida, protegendo as informações sem comprometer a segurança. Tá? E aí, voltando em produto, você tem o Windows Server 2012 com Dynamic Access, com RMS, né, com a DRMS, que é muito importante na questão de proteção de dados de forma encriptada. Tá? Infelizmente não tem como a gente demonstrar a fundo isso daqui, mas, enfim, fica aí a dica para estudo. Tá? Essa proteção tem que ser tanto no ambiente interno, on-premise, quanto na nuvem. Tá? Não só internamente, como também na nuvem. Porque na nuvem você tem toda uma infra que um data center te provê, uma empresa te provê, mas você tem que, a partir do momento que você gerencia esse ambiente, né, aí vai depender da forma como você contratou o serviço, mas tem que ser de forma segura também. Né? Então antes, de repente uma empresa ia bloquear tudo. Bloqueia acesso via tablet, bloqueia notebook particular, bloqueia smartphone. E agora a gente tem um paradigma de controlar. Né? E aí tem que fazer essas políticas que a gente vem falando ao longo da sessão. Tá? Seguindo. Antes, a empresa comprava o dispositivo, né? Então o funcionário tinha o notebook é da empresa, o smartphone é da empresa, o tablet é da empresa. Hoje, qualquer dispositivo.
No tablet dele, ele acessa a área de trabalho do micro dele da empresa, né? Do smartphone dele, ele acessa o e-mail da empresa, um aplicativo que ele consulta lá o CRM, está instalado lá no Windows Phone dele, né? E assim por diante. Tá? E aí, com relação à consumerização, qual a estratégia da área de TI? Né? Qualquer dispositivo, nenhuma política, você poder trazer o seu dispositivo, né, de forma liberada, sem política nenhuma, né, você poder escolher, né, quais dispositivos que você vai trazer e disponibilizar, né, e também pré-definir políticas e até mesmo quais dispositivos vão poder estar sendo disponibilizados na empresa. Tem empresa, por exemplo, grande até aqui do Rio de Janeiro, que adotou o iPad como tablet corporativo. Então esse iPad ele é gerenciado, tem uma ferramenta de MDM, né, tem os aplicativos condizentes ao uso profissional, né, e aí ele entregue para o funcionário. Tá? Tem essa questão também, como eu falei, hoje a pessoa tem um smartphone, um outro dispositivo secundário, digamos assim, um notebook ou o tablet dele, e tem um dispositivo primário, que muitas das vezes é o notebook ou o desktop de mesa, que fica de trabalho, fica no escritório. Né? E você tem as formas aí de gerenciar. A perspectiva aí com relação aos dispositivos. Né? Normalmente, nesse caso, o próprio empregado ele compra o dispositivo, né? E no caso gerenciado, a companhia ela compra. Né? E aí isso vem mudando com relação à indiferença se o dispositivo ele é comprado pela empresa ou pelo funcionário. Tá? Porque você vai ter políticas, né? A questão é o seguinte, quando você tem dispositivos que são do funcionário e não são gerenciados, o seu risco é maior. Quando você tem política de consumerização, você concede equipamentos para os seus funcionários utilizarem. Ou muitas das vezes os funcionários utilizam os seus equipamentos, mas de forma controlada, aí o seu risco diminui. Tá? Então é muito, muito sério, essa questão tem que ser muito avaliada, não dá para implementar a consumerização sem um estudo bem avançado e prévio e definições de política, que vai ter que envolver direção, diretoria, adoção da alta administração da empresa para poder implementar. Só a área de TI não vai segurar isso daí não. Tá. Ô Paulo, completando o que você está falando, né, não há como garantir um sucesso da adoção de tecnologias que facilitam o gerenciamento de dispositivos, né, sejam proprietários da empresa, proprietários de usuários, se não tiver um bom planejamento, né, se você não mitigar os riscos e garantir o acesso, aí, o controle do acesso desses dispositivos. E muitas vezes algumas empresas ignoram isso e começam um processo de adoção de LED, né, e acabam falando, olha, nós começamos um processo muito legal, só que não fomos à frente porque a gente perdeu o controle. E o controle começa a partir do momento em que você está desenhando um bom projeto e está entendendo o que você precisa prover para os usuários, o que você precisa garantir de segurança dentro do seu ambiente. Se não tiver isso, realmente nenhum projeto vai para frente, né? Sem dúvida alguma. Falou tudo. Seguindo, alguns segmentos de trabalho para você implementar o BIOD. A Alexandre vai concordar comigo. Aquele funcionário que é contratado, tá? Que não fica dentro da sua empresa, é contratado por demanda para fazer alguma atividade. Né? Ele não precisa estar lá dentro. De repente vai lá só para fazer alguma entrevista, pegar alguma informação e desenvolve o trabalho de forma remota. Esse cara é um cenário legal para BIOD. Então, ou você concede acesso aos dispositivos dele à sua empresa, ou, conforme você contratar esses terceirizados, você concede o tablet, o smartphone, já com os aplicativos que ele precisa acessar, com o pacote de dados que ele vai precisar para acessar, ou com a internet lá na residência dele, enfim, no escritório e tal, né? E aí disponibiliza o acesso. Outro cenário interessante, o gerente de projetos.
né? Por exemplo, o cara que trabalha numa construtora, ele está sempre em obra, está sempre em trânsito, sempre viajando. Outro cenário de mobilidade é muito importante. Um gerente de contas, ou uma gerente de contas, também mesma coisa, está sempre visitando o cliente, está em trânsito sempre, né? Um vendedor, mesma coisa. De repente, com o aplicativo dele no smartphone, ele consegue ir lá controlar as vendas, imputar uma venda nova, verificar o status de uma entrega e assim por diante, de forma remota. São 4 cenários aí bem interessantes de BIOD, tá? E aí, como que você vai adotar o Bring Your Own Device? Você tem uma variedade de soluções que, na verdade, vai se adaptar ao que a sua organização precisar, a política da sua organização e tal, enfim. Né? Temos o VDI, que é você virtualizar o desktop e conceder aquela questão que a gente falou no início das telas. Né? Então você tem o seu desktop, a sua área de trabalho, só que ele é virtual. Você acessa ele independente de qual dispositivo você está. Se é o desktop da sua mesa de trabalho, se é o seu notebook que você está em casa, se é o seu tablet que você está numa reunião no cliente. Tá? Outra questão muito interessante, pouco difundida no Brasil, uma solução chamada Windows to Go, que é a possibilidade de você levar um Windows, o seu Windows, a sua área de trabalho, o seu sistema operacional Windows num pendrive. Ah, Paulo, dá para fazer isso com qualquer pendrive que eu compro ali na esquina? Não dá. Tem requisitos, você tem que gerar a partir de uma versão específica de Windows 8, mas você consegue sim, com aqueles equipamentos homologados, aqueles dispositivos de armazenamento USB homologados, levar consigo mesmo, basicamente, normalmente é um pendrive, levar consigo um Windows. Daí você chega num equipamento que pode até não ter sistema operacional, tá? Precisa, obviamente, o equipamento precisa estar ligando, tem que ter memória, processador, enfim, tudo mais. Não precisa nem ter disco, tá? Você pluga esse pendrive, dá o boot através dele, você vai ter um Windows ali, sem qualquer interação, caso a máquina tenha disco local, não tem qualquer interação com o disco local dessa máquina de destino aí que você plugou esse pendrive com o Windows to Go, tá? Isso tem no Windows XP, Paulo? Não. Windows 7? Não. Windows 8 sim, tá? Configuration Manager, para você gerenciar os dispositivos, né? E o Windows Intune também, gerenciamento de dispositivos com Windows, né? Através da nuvem, né? Então, e também a gente pode também ter um híbrido de ambientes aí também, né? Apesar de ter cada um dos itens aí ter uma funcionalidade, mas a gente pode ter no nosso próprio ambiente de TI, nossa infraestrutura mesmo, a gente pode ter um híbrido com VDI, por exemplo. Imagina a pessoa está utilizando um iPad e quer ter um acesso a uma máquina virtual com Windows, por exemplo. A gente consegue fazer isso também. Por exemplo, tem o Configuration Manager, ele se integra com o Windows Intune, então a gente pode gerenciar os dispositivos que ficam internos com o Configuration Manager e o que fica externo, como você falou, o caso de vendedores, por exemplo, a gente gerenciar com o Windows Intune. Inclusive o Windows Intune é uma das ferramentas que, além de fazer gerenciamento de dispositivos como tablets e estações de trabalho, notebooks, ele também faz gerenciamento de smartphone também. MDM, né? MDM. Muito bom. Isso aí, vamos em frente. Bom, e seguindo aí com o novo paradigma, né, você no ambiente corporativo passa a ter acesso a qualquer aplicação, tá? De forma gerenciada. E aí tem alguns exemplos de aplicação que antigamente de repente seriam impensáveis dentro da empresa, né? Mas se você gerenciar de forma conseguir fazer o controle e a gerência dos dispositivos, enfim, da Windows Store, você consegue, por exemplo, a gente não sabe, você consegue gerenciar a questão da Windows Store através de política do AD, né? Se você quiser, por exemplo, você tem o Windows 8, tablets com Windows 8 ou notebooks com Windows 8 na sua empresa. Você consegue, através de política de grupo, definir quais aplicativos na interface Modern UI ou Windows 8, enfim, vão estar disponíveis, né? E isso vale também evoluindo para os smartphones e assim por diante, tá? E aí você tinha os custos teoricamente baixos e passa a ter custos controlados, tá? Comparação de TCO aí de várias arquiteturas, tá? Utilizando aí a unidade de dólar por aparelho, por ano. Tá? São várias as fontes que levaram
esse dado aí. Quando você tem um PC não gerenciado, você tem um custo muito alto dele, né? Entra vírus, o usuário muda a configuração, às vezes abre até a máquina, enfim. Você não tem controle não sobre a máquina, o custo dela é maior. Você precisa de toda hora chamar helpdesk ou um consultor de fora. Então, o custo é maior para uma empresa quando você tem um PC que não é gerenciado. Aí um PC mais ou menos gerenciado, o custo já cai. De repente esse já tem um antivírus, digamos assim. Né? Aí um PC moderado, gerenciado, já tem um antivírus e mais uma política de grupo lá, que bloqueia alguma coisa. Vai caindo o custo dessa máquina. E aí quando você tem um ambiente bloqueado, no sentido que o usuário não é administrador, somente os aplicativos que ele precisa estão disponíveis para ele, qualquer alteração na máquina não é permitida, a não ser que seja feita por um usuário com privilégios administrativos. O custo também já cai. Tá? E aí você começa a falar de virtualização de desktop. Né? Você consegue, utilizando o RDS ou Citrix, né? Ou em conjunto, cair o custo desse desktop também. Tá? E, no caso, quando você tem... Mesma coisa, isso é óbvio, né? É só demonstrar dados concretos. Quando você também tem smartphones ou tablets que não sejam gerenciados, o custo dele é maior, pela questão de poder, de repente, entrar uma vulnerabilidade, apresentar algum tipo de problema que exija horas de consultoria para resolver e assim por diante. O custo é bem maior quando você não tem isso gerenciado e vai caindo, né? Quando você passa a gerenciar. Vamos lá. Menor TCO é igual ao ambiente gerenciado. Isso é óbvio. Nós estamos falando aqui, não inventamos a roda. Todo mundo sabe disso. E como começar? Melhores práticas para alcançar a consumerização. Segmentar a força de trabalho. A consumerização não é igual para todo mundo. A gente mostrou ali 4 cenários em alguns slides anteriores. São distintos, são aplicações diferentes, são equipamentos diferentes muitas das vezes e assim por diante. Tá? Criar um portfólio de serviços, muita área de TI ainda não tem. Você chega numa empresa, a área de TI às vezes é grande. Quais os produtos que a TI oferece? Isso não tem documentado. Um sabe de cabeça, o gerente de aplicação sabe dele, o gerente de infraestrutura sabe. Não existe um portfólio, um cardápio de serviços da TI. Monte, precisa disso. O impacto, mensurar o impacto, até você fazer gerência com relação a isso, fazer uma avaliação do que você tem hoje, das capacidades que você tem hoje, se com o que você tem hoje você já consegue implementar BIOD, ou se você vai precisar treinar pessoal, ter custo, né? Seja com treinamento, seja com aquisição de equipamento, de software, assim por diante. Desenvolva um roadmap, né? Óbvio, né? E aí inicia aí disponibilizando aí serviços no seu ambiente de forma moderada. Tá? Questão da classificação de dados é muito importante, saber qual é o impacto do negócio. Um arquivo doc que não seja acessado há 5 anos não tem o mesmo valor de uma planilha, cargos e salários que é alterada de repente a cada mês, por exemplo. Tá? Então você tem que fazer essa classificação de dados. Não é que você vai apagar aquele arquivo, de repente vai jogar para um backup, para uma área de armazenamento e não vai tirar ele do seu file server, está ocupando espaço ali à toa. Classificação de dados para saber a forma que você vai armazenar isso daí, até mesmo para mensurar custo de disco, né, na hora de fazer aquisição de novos discos. Está acabando o espaço de disco do file server ou do storage. Você vai ver, tem coisa de duplicidade, apesar de existir o recurso da deduplicação, tem muita gente que não usa. Tem coisa de duplicidade, dados que não são acessados há 10 anos, que desde aquele file server com o Windows 2000, com o Windows NT e assim por diante. Isso existe. Todos vocês que participam dessa sessão sabem que isso existe e já viram isso. Tá? Vamos em frente. Avaliar o impacto, né, baseado nos cenários. Vou conceder acesso externo para esse funcionário. Qual vai ser o impacto disso? O que vai trazer de melhoria? O que pode trazer enfim, algo que não seja benéfico? Né? E que tecnologia eu vou prover? Vou ter que aumentar o custo de link de internet para prover isso daí? Tem que aumentar a quantidade de servidores? Comprar mais storage para poder armazenar os desktops virtuais? Então tem uma série de coisas a ser levadas em consideração. Tá? Tudo isso com segurança. Né? Entender o que as pessoas fazem. Né? Entender o negócio da empresa. Muitas vezes chega na área de TI e o cara não sabe o que a empresa faz. Ele está ali, ele faz aquele trabalho realmente de forma exemplar.
mas ele não conhece o negócio da empresa, tá? E isso é um desafio nosso para a área de TI. Eu já trabalhei em empresa do ramo hospitalar, do ramo de petróleo, televisão, telecomunicações, navegação. E aí, TI tem essa coisa, a gente trabalha em ramos distintos, né? Então, você tem que entender o negócio. Uma solução que é implementada numa empresa do ramo de saúde não vai ter o mesmo impacto numa empresa, muitas das vezes não vai ter a mesma criticidade numa empresa do ramo de navegação, do ramo de televisão. Então, enfim, você tem que conhecer o negócio para poder montar a estratégia, as ferramentas e os produtos aliados ao que a necessidade que a sua empresa ou o seu cliente precisa. Tá? Mobilidade tem que ser alta, baixa, né? Qual o nível de mobilidade que precisa? De repente tem empresa que o expediente acaba às 5 horas da tarde e as atividades só voltam 8 da manhã. Acabou, o cara não tem que ler e-mail de noite, não tem que responder e-mail de madrugada, não tem que acessar CRM de manhã antes de vir, e assim por diante. Tá? Tudo vai depender do cenário da empresa. Existem alguns cenários aí de work style, né, de forma de trabalho flexível, né, com tablet, com aplicações baseadas no Windows RT, né, que é no Surface RT, no caso isso não se adequa muito a nível Brasil, né, Windows to Go, baseado no Windows 8 através do pendrive, poder trabalhar de qualquer lugar e assim por diante. Tá? Vamos acelerar que o tempo é bem curto. Um exemplo muito legal, tá? Que é a Microsoft IT. Não basta só vender, tem que mostrar, né? Eles têm que usar, na verdade. Tem toda uma base, um ambiente, uma atmosfera digital para que o IT da Microsoft faça com que os funcionários da Microsoft trabalhem. 17 mil access points wireless, né, números bem interessantes, né, 120 milhões por mês de mensagens instantâneas, 27 mil servidores, 193 mil caixas de correio no Exchange, 2.900 aplicações, 224 mil sites SharePoint para colaboração, 690 mil ligações por link, de link por mês. Tá? Link, também uma ferramenta para BIOD essencial. Alexandre, se quiser falar alguma coisa. 45 mil smartphones, né, distribuídos aí entre os seus funcionários. 108 mil Windows 7, né, 107, isso tudo para 107 países, 568 localidades, escritórios, 19 petabytes de dados de storage e 8 data centers ao redor do mundo. Tá? Paulo, você falou do link. A Microsoft, inclusive, utiliza o link como ferramenta de treinamento. Então, você falou do link, que ele é uma ferramenta voltada muito para consumerização. E ele, além de facilitar muito, por exemplo, a realização de reuniões em diferentes localidades, até para treinamento ele é uma ferramenta muito adequada. Exatamente. Seguindo aí no exemplo bem emblemático aí da Microsoft e o BIOD, né, aí os tipos de equipamento, enfim, e os dados com relação à questão de aplicações, do helpdesk, tanto de hardware quanto de suporte e tal, enfim. E vale citar também que eles também possuem dispositivos com outros sistemas, outras tecnologias. Tá? Faz parte também vai fazer parte, na verdade, do dia a dia do IT da Microsoft, cada vez mais. Continuando aí nos exemplos, né, de workspace, né, ou área de trabalho, né, aí você define, por exemplo, que você vai ter um desktop que vai te seguir para qualquer lugar. Né, para isso você tem que ter VDI, para isso você tem que ter servidor, para isso você tem que ter storage e assim por diante. Olha o planejamento. Né? E aí tem 3 cenários aí exemplificando, né, com os devices, tanto thin clients quanto Windows 8 Intelligent, notebooks, né, se você vai ter questão de voicemail, chamadas via vídeo no telefone, seja pelo link, seja pelo Skype, né, link mais corporativo. Né? As configurações vão estar armazenadas aonde, os documentos, aí vem a questão do sincronismo de dados, do SkyDrive Pro e assim por diante. Tá?
E aí tem os perfis aí dos usuários, por exemplo, executivos vão estar utilizando laptops ou tablets rodando com Windows 7, 8 ou macOS, né? Tablets, no caso, com Windows RT ou iOS. E aí que tipo de aplicação que vai ter? Vai ser, por exemplo, vai ser via streaming, vai estar instalado. Os dados vão ser como? Office 365, SkyDrive Pro, Folder Redirection, que aí você precisa ter uma base de servidor dentro da sua empresa para fazer esse sincronismo. Né? E aí tem as categorias aí. Tá? Infelizmente o tempo é curto, a gente tem que avançar, já estourei o tempo. Né? Aí, exemplificando de forma mais gráfica esse cenário que a gente colocou, dos exemplos executivos, pessoal de manufatura, comercial, né? O comercial está sempre na rua, precisa ter um tablet com um Windows to Go, na verdade um tablet, um Windows to Go para plugar no equipamento que ele chegar no cliente e poder abrir o Windows dele, e assim por diante. Tá? Tudo isso acessando recursos que estão na nuvem, né? Recursos disponibilizados pela empresa ou por terceiros, né? Seja para armazenamento de dados, seja para utilização do Office para sincronismo de dados e acesso interno à empresa. Tá? Acesso seja via VPN ou seja via Direct Access e assim por diante. Tá? Você vê que as coisas se convergem. Né? Então, o sumário aí, Alexandre, passar o sumário para a gente. Então, pessoal, primeiro, né, como o Paulo falou, nosso tema aqui foi consumerização, né? A gente tem diversas tecnologias, desde thin client, VDI, desktop gerenciado, notebook gerenciado, consumo de dispositivos, seja tablet, Surface, Lumia, Dell e vários outros aí, e até mesmo o smartphone. Um dos pontos que mais chamou a atenção, que o Paulo falou, por exemplo, hoje, quem aqui não tem um dispositivo como um smartphone, e aí independe da tecnologia? Então, quando você está em casa, mesmo você estando fora do seu ambiente de trabalho, você quer ver o seu e-mail, quer responder algum e-mail, quer ver um documento. Então, primeiro, avaliar qual é o impacto que você tem em disponibilizar o acesso do seu ambiente para fora, através das pessoas que vão utilizar seus próprios dispositivos, o que você vai disponibilizar e qual vai ser o impacto dentro da sua empresa. Com isso, a gente reduz o risco dentro da nossa empresa para uma ação de consumerização. Tá? Da mesma forma com que a gente trata virtualização sem ter um gerenciamento, só disponibilizar máquinas virtuais, você perde uma gama muito maior de ferramentas, de soluções, de recursos. Se você não tiver uma estratégia adequada, você não trabalhar a sua equipe de TI e também os usuários, a gente vai ter um impacto negativo na adoção de tecnologias de consumerização. Tá? Então, a principal mensagem que a gente deixa aqui é trabalhar a estratégia de forma conjunto com os vários setores da empresa, sejam os usuários, sejam a nossa equipe de TI, os desenvolvedores que vão disponibilizar as aplicações e várias outras pessoas que estão no meio desse ambiente que a gente está disponibilizando. Ok? Falando um pouco sobre recursos, né? O que a gente tem aqui de recurso, a gente tem, claro, o serviço da própria Microsoft, né, como roadmap de produtos, né, soluções de estratégia, suporte, avaliação de risco, né? E, claro, uma série de solution accelerators, né, que são ferramentas voltadas para planejamento, né, e deployment de várias ferramentas. A gente tem aí o MAP, nós temos aí o MDT, temos o Infrastructure Planning Design, Microsoft Operation Framework e vários outros. Né? E também calculadora de ROI, né, de retorno de investimento, recursos da própria Microsoft, nós temos recursos pagos e recursos livres, né? Por exemplo, prova de conceito. Se você quer executar uma prova de conceito, dependendo do contrato que você tiver, a Microsoft facilita essa adoção. Ou até mesmo se você quer fazer uma prova de conceito, basta procurar um parceiro de licenciamento, por exemplo, ou uma consultoria, e ela vai fazer uma
uma prova de conceito para mostrar como funciona aquela solução ou aquele ambiente ali. Ok? Finalizando aí, pessoal, nosso principal ponto hoje que facilita muito a adoção é o universo com Windows 8, Windows 8.1, é o Windows Phone 8 e 8.1, né? Você que tem um dispositivo, assim como eu tenho, o Paulo e vários outros que estão participando tem, sabe o quão interessante é você utilizar os seus recursos aí. A gente está falando de Surface, está falando de vários outros itens aí. Eles são desenvolvidos para facilitar o nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na diversão, seja em casa, seja onde for. Tá? E como última mensagem, tá, algumas iniciativas da Microsoft, no caso o programa MVP, né, como é que está feita a premiação do programa MVP. O programa MVP, na verdade, ele já existe há bastante tempo, e aqui no Brasil, inclusive, nós somos aproximadamente, acho que 110, 120 MVPs, passando um pouco de 4.000 no mundo inteiro. Quem quiser saber um pouco mais sobre o programa MVP, tem um site aí, mvp.microsoft.com, ou basta entrar em contato comigo, ou com o Paulo, com qualquer outro MVP que esteja participando do MVP Showcast. Tá? Tem um programa MVP Mentor, onde nós apoiamos profissionais de diferentes conhecimentos, né, a melhorar tanto seu skill técnico, quanto a participar mais de comunidades, melhorando o skill de tecnologias Microsoft, e apoiando o desenvolvimento de carreira também. A gente também tem o Microsoft Virtual Academy, que é uma espécie de centro de treinamento virtual, né, com várias tecnologias. Tá? Acessando aí microsoftvirtualacademy.com, você vai ter acesso. Vários de nós temos artigos lá, temos vídeos lá também. Né? E o Cura, que é, na verdade, um projeto de curadoria, onde nós temos vários artigos no cura.microsoft.com. Tá? Eu vou finalizar a gravação, peço que todos permaneçam na sala para poder preencher a nossa